Fala galera, São Paulo e Náutico jogam nesta terça-feira pelo primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 no Morumbis. Vamos acompanhar aí o jogo aberto falando desse jogo. O assunto é a Copa do Brasil, mais especificamente São Paulo e Náutico. Tá frio por aí, tá tudo bem, capelanes? São Paulo hoje pode modificar a equipe ou será que vai com os titulares, vai de equipe completa? Olha a felicidade, olha lá ele, gente. Ô Rê, eu vou falar um pouco sobre o São Paulo, mas vem cá, ó, fica comigo ainda. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Nós somos apaixonados por futebol. Eu não sei você, mas eu vou assistir esse jogo entre São Paulo e Náutico também porque tem um pedaço de homem no gol do Náutico. Um tal de Muriel, que passou pelo seu Internacional e é irmão de um dos melhores e maiores goleiros que já vestiram a camisa da seleção brasileira, o Alisson. Então também tem essa pitada aí, ó, esse ingrediente, tá? Pra quem é apaixonado por futebol, Muriel é o goleiro titular da equipe do Náutico, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro, inclusive. Deixa eu falar agora sobre dentro de campo, que você me perguntou, né, Rê? Em relação ao São Paulo, você vai poupar jogadores. Sim, a tendência é essa. Até porque o São Paulo tá vindo num ritmo acelerado, um atrás do outro, o Zubeldia deve poupar. Atenção, Ferreirinha, pois é, Ferreirinha. Aí o pessoal fazendo conta pra você fazer logo 10 gols, mas a tendência é que não jogue, assim como o Alisson. O Marcos Antônio, que tá suspenso pro próximo jogo do Campeonato Brasileiro, esse sim será titular, né? Vai pegar um desgaste aí, mas pelo menos vai folgar no final de semana. Então assim, é o São Paulo, não vou falar alternativo, mas é um São Paulo que vem jogando de forma alternativa nas últimas rodadas. É sem Caleri, sem Oscar, sem Lucas, hoje sem Arboleda. Então, assim, é um time minimamente alternativo, já com o Zubeldia poupando um ou outro atleta. Trazer uma curiosidade em relação aqui ao técnico Hélio dos Anjos, que jogando aí a Série C, muitas vezes joga com um sistema com 3 atacantes. Mas também não é bobo, né? Longe disso. A tendência é que jogue num 4-4-2, povoando mais o meio campo, dando aquela segurada que o São Paulo vem babando para cima para conseguir, quem sabe, já garantir a classificação no jogo de ida aqui no Morumba. E aí vocês falaram aí durante o YouTube também, para quem não acompanhou, vou dar uma sublinhada, sobre o balanço financeiro, as contas reprovadas do Corinthians, tá? Só para ressaltar mais uma vez, 83 páginas de documento, quem quiser acompanhar, tá no site do São Paulo também, inclusive, tudo assinado pelo presidente Júlio Casares, e eles divulgaram o último balanço, gente. A feia coisa, cara. A situação é muito preocupante. Então, muita atenção aqui que eu aproveitei para separar alguns pontos para que a gente possa debater com quem está nos acompanhando aí, ó. Balanço financeiro divulgado pelo São Paulo, tá? Não é fake news, tá no site do Tricolor, tá? Perdeu um processo para a prefeitura recentemente de 45 milhas, grana pra caramba. O clube arcou com a multa da antiga patrocinadora de 35 milhões para poder fazer a mudança e tomou um processo da Receita Federal de 20 milhões. Também houve um crescimento significativo no endividamento oneroso com bancos e outros credores. Gente, estamos falando aí da dívida do Tricolor, que está chegando quase na casa de 1 bilhão. Mais de 935 milhões de reais só de dívida. E ainda tem uma questão que muitos conselheiros, inclusive eu conversava com agora há pouco, a galera estava falando o seguinte, a gente também quer entender quantos empréstimos bancários foram feitos dessa atual gestão do Casares. Porque você sabe, né, Rê? Como falou muito bem o Ulisses, com os juros abusivos do país, é uma bola de neve, uma coisa atrás da outra, hein, Rê? Realmente essa lei econômica no Brasil, ela não favorece muito quem precisa de crédito, porque vai se avolumando e você vai tendo problemas ainda mais com montantes que são enormes, como no futebol. Marco Aurélio Cunha, é constrangedor, não é? Você ter quase 1 bilhão de dívidas. Ah, mas outros têm, mas não interessa, é o São Paulo. O São Paulo foi construído por abnegados, pessoas que fizeram Morumbi, que deixaram um CT de Cotia, um CT da Barra Funda que foi pioneiro, e de repente se afunda em dívidas, e a culpa é de quem? É da dívida. A culpa não é de quem constrói a dívida, a culpa é da dívida, a culpa é dos juros altos, a culpa é de um conselho que aprova as contas todo ano sem um grande debate, num grande condomínio. Está na hora de alguém abrir os olhos para ver para onde nós vamos, porque se for para construir uma SAF por conta de uma dívida, é o fim da picada. São Paulo não é clube para isso. Então eu me indigno com isso, acho que o silêncio do Conselho é perturbador para mim e eu lamento que o São Paulo esteja construindo uma dívida nesse tamanho.
É preciso alguém abrir o olho, falar alguma coisa, que se haja dentro do Conselho Deliberativo de alguma forma de questionamento, mas explicar que tem dívida com a prefeitura, que tem dívida que perdeu o processo. Quem que perde? É quem está gerindo o clube. Então, eu lamento muito, fico muito indignado com isso e mais ainda com o silêncio sepulcral das paredes do Morumbi. Fecha a porta! Sgarbi, a cobrança tem que ser feita, porque não adianta ficar esperando apenas por resultados no futebol e esquecer que isso está acontecendo. O São Paulo não é de hoje que ele tem problemas financeiros. Rê, não dá para normalizar um erro muito grande aqui no Brasil, na minha opinião, normalizar a dívida nos clubes. Porque hoje no Corinthians é normalizado. O Corinthians está devendo 2,5 bi. Cara, uma marca do tamanho do Corinthians, com 30 milhões de torcedores, não dá para normalizar, cara. É um absurdo completo. O São Paulo está devendo 1 bi. Não dá para normalizar, é um absurdo completo. Uma marca também de São Paulo com 20 milhões de torcedores está devendo 1 bi. É uma empresa, cara. É uma empresa. O clube é uma empresa também. Cara, como que uma empresa... E fatura quanto por ano? Olha o faturamento, exatamente. Como que uma empresa tá devendo 1 bi? Como que uma empresa como o Corinthians está devendo quase 3 bi? Se bobear nesse ano, ainda aumenta para isso. Então é um absurdo, não dá para normalizar isso no Brasil. Eu já falei algumas vezes aqui. Para mim, e muitas diretorias, tá? Muitas diretorias. Mas o ser incompetente no Brasil é normalizado. É normalizado. Como foi no Corinthians. Não, só no futebol. No futebol, exatamente. Mas como foi no Corinthians. Pior é ser inacessível. Agora é o São Paulo agora. Sim, Ronaldo, tô falando... Exatamente, tô falando das duas. Só pra lembrar, porque... É que você citou, você foi perfeito no seu comentário. Eu citei a bagunça que tá o Corinthians. Exato. O sócio precisa tomar o clube de volta. E é uma comparação com o São Paulo, que você fala de outras gestões também, que ninguém sabe onde estão os caras. Ninguém sabe onde estão os caras. Aí a gestão atual assume também e continua aumentando a dívida. Estamos esperando a gravação. Em todos os clubes é isso, em todos os clubes. Estamos esperando a gravação da Aidara até hoje. Lembra que tinha aquela conversa até hoje? Faz quantos anos já? Muito. 5, 6... Não, exato. ele vai E aí a pergunta... E outra coisa que eu vou falar para você, e pior de tudo isso, uma grande parte da dívida do São Paulo, sabe para quem que é? O Capela falou de bancos, está correto. Empresários. Empresários, jogador de futebol. É uma grande parte quando da você dívida. contrata um jogador, o empresário tem uma comissão acertada. E aí as pessoas esquecem disso. Agora, Cicinho, quando você jogava no São Paulo, você se preocupava com isso? Você pensava nesse aspecto financeiro? Isso chegava até vocês? Como é que era essa relação jogador e a saúde financeira do clube? Renata, o que me trouxe para o São Paulo, na verdade, além do sonho de vestir a camisa do time que eu torço, foi exatamente a imagem que o São Paulo transmitia de clube exemplar. Isso. Né? Em termos de salário, que não atrasava salário. Então, isso chamou muito a minha atenção. No entanto, eu já contei em algumas entrevistas, eu cheguei no São Paulo depois de 7 meses de salário e 14 de fundo de garantia atrasado no time que eu jogava anteriormente, que era o Atlético Mineiro. E o Juvencio, na época, me deu um cheque de 100 mil reais, eu vou falar isso daqui na televisão, para eu passar o Natal, porque eu não tinha dinheiro para passar o Natal. Entendeu? E ele deu do próprio bolso dele. Então, o São Paulo sempre foi um clube exemplar. E hoje perdeu essa credibilidade. Você vê jogadores que acabam optando, com todo respeito, lógico, aí pro Fortaleza, pro Bahia, por quê? Times onde a credibilidade é transmitida. E é lamentável isso por Corinthians, São Paulo e outras equipes grandes que uma hora chega a conta e é isso que nós estamos vendo no futebol brasileiro. Hoje um jogador vai querer jogar no Palmeiras ou em qualquer outro clube desses? Palmeiras, aí? Nos 2 primeiros meses do ano, ele teve de superávit 160 milhões. Que entrou parte da venda do zagueiro, né, do Vitor. E também depois o Palmeiras teve algumas receitas de patrocínio. Então, tem que melhorar isso, gente. E a pergunta, o que o Palmeiras tem que São Paulo e Corinthians não tem? Pois é. O que tem, eu sei. Administração. E aí que tá. A Leila, eu falo aqui, os caras querem me matar. Desde o Paulo Nobre a chegada, não é mesmo? Do Gagliotti depois, a Leila depois. O Palmeiras vem numa sequência de grandes administradores que construíram uma história que é mantida por uma mulher que é impressionante, que é a melhor dirigente do futebol brasileiro, que é a Leila. Só para deixar bem claro, tá? O dinheiro que eu recebi, quem me deu foi o Juvencio do bolso dele, não foi nada do São Paulo. Olha então, só. Mas ele era o responsável. Exatamente, mas ele deu do bolso dele. Hoje é o quê? É do São Paulo. Hoje não tem mais nome e sobrenome, agora tem um Entendeu? detalhe. Everton, aí em Minas, até o Cicinho falou do Galo, você sabe que Ficou 7 meses sem pagar ele, hein? ele enfrenta seus problemas financeiros, só que Olha o Galo aí, galoteiro. hoje é uma SAF, o Galo ainda tem uma dívida muito grande É o também, galoteiro. E é pública e notória. Galoteiro? Ô, Renata, a dívida é muito grande e eu fico achando legal
a Timão preza aí, tentando tirar sarro dos outros, como se estivesse tranquilo lá, né? Estão vendo aí a situação do Corinthians, né? Caiu o Ulisses, ó, o galoteiro e tal. Só para servir como exemplo, o Atlético, os próprios credores do clube, ou parte dos credores, hoje são donos do clube. Então o negócio foi ficando insustentável. Essa dívida do São Paulo, pelo menos para mim, ela é impagável. Impagável. Tá? E eu, sinceramente, não sei se há outro caminho se não se tornar SAF. Eu nem sei se tem alguém fazendo algum movimento para dificultar a situação para daqui a pouco o clube virar SAF. O Atlético era associativo, se tornou SAF. E um detalhe, e a dívida continua aumentando. Agora, que negócio hoje que o seu executivo vai lá, seu gestor, aí balanço atrás de balanço e a dívida vai aumentando, e ninguém fala nada, porque agora o clube tem dono. Não fez recuperação judicial, porque os próprios donos são credores do clube, não aparecer na lista e negociar a dívida, né? Obviamente que não, negociar por valor menor. Então a dívida do Atlético só aumenta como SAF, só que o Cruzeiro também apresentou o balanço, a dívida aumentou, mas o Cruzeiro tem um dono, um multibilionário, que seguramente, pelo menos acho que nos próximos 3, 4 anos, o Cruzeiro já quita toda a dívida e se torna um clube superavitário. Isso é palavras do dono do clube. O Atlético é diferente porque lá é meio que um conselho, né? São pelo menos 4 donos. Então, se tornar SAF não é sinônimo de que tudo será sanado, porque Atlético e Cruzeiro têm suas dívidas aumentadas. Repito, no Cruzeiro a coisa é mais fácil para controlar, porque o Cruzeiro tem um dono e se a coisa apertar, ele faz aporte, ele banca e ele paga a dívida. No Atlético, a coisa não funciona muito bem, não. Eu entendo que essa dívida que ultrapassa 1 bi no São Paulo, no Corinthians e tal, é uma dívida impagável. E no Corinthians eu ainda acho que se for daquele jeito que eu falei, com o administrador, acima da média pode, porque o Corinthians tem um alto potencial de arrecadação. Mas eu acho que essa dívida no São Paulo acima de 1 bi é impagável e o caminho, lamentavelmente, seria a SAF para o Tricolor. Temos que acompanhar como seria esse processo. E o torcedor tem que cobrar também isso. Não pode ficar só esperando resultados em campo, mas tem que esperar uma administração que seja séria. E aqui está Chico Garcia com um assunto sério, né? Campeão da Copa do Brasil de 2023, o Tricolor dá seu primeiro passo na edição de 2025, com um duelo em casa contra o Timbu. Nos últimos 9 jogos, a equipe venceu 3 e empatou 6. A invencibilidade, embora celebrada, deixa o time estacionado no Brasileirão, onde é 10º com 8 pontos. Com o elenco curto, a diretoria enxerga as Copas com mais chances de êxito na temporada. O Náutico, que decidirá o confronto nos aflitos no dia 20 de maio, vem de 2 vitórias em jogos fora de casa nas fases inaugurais da competição. Fez 4-0 no Santa Cruz, de Natal, e depois despachou o Vitória com um triunfo por 2-0 em pleno Barradão. Ambos em jogos únicos. Na Série C, o time é o 18º colocado com um só ponto em 3 jogos até o momento. Os últimos confrontos entre São Paulo e Náutico foram há 12 anos, pelo Brasileiro de 2013. Na oportunidade, o São Paulo venceu os 2 confrontos. Já na Copa do Brasil, as equipes se cruzam uma única vez, pela primeira fase da edição de 1995. O São Paulo fez 4-1 nos aflitos. Numa sequência longa de jogos, é possível que o Zubeldia dê descanso a alguns jogadores, como Alisson e Ferreira. Como estão suspensos na próxima rodada do Brasileirão, o lateral Enzo Dias e o volante Marcos Antônio devem ser titulares. Já Lucas Moura e a Arboleda, que viviam a expectativa de voltar nesta terça, seguem ausentes. Escalação provável: Rafael Ferrarese, Juan e Alan Franco, Cédric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Matheus Alves e Enzo Dias, Lucas Ferreira e André Silva.